Olá, eu converso com Sueli Martins Leal dos Santos, que é aluna do curso de Licenciatura em Música com habilitação em Educação Musical, oferecido pela Universidade Federal de São Carlos, na modalidade presencial. Sueli é portadora do mal de Stargardt, conhecido popularmente como baixa visão, mas com muita determinação vem conseguindo superar os obstáculos e realizar seus sonhos pessoais e profissionais. Sueli, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Para a gente começar a nossa conversa, Sueli, com quantos anos e como foi que você descobriu que era portadora da baixa visão? Eu estava com 25 anos e fui fazer um exame que eu fazia todo ano, exame de vista, que meu irmão já era portador desse mal. E todo ano eu fazia o exame e naquele ano especificamente, eu falei para a médica que eu estava com muita dificuldade, estava com dificuldade no serviço, estava com dificuldade para atravessar a rua e aí ela me falou que eu também estava com problema. Só que ela já tinha descoberto há 2 anos atrás, mas ela ficou com pena de me contar, né? Mas aí ela viu que estava muito perigoso e ela resolveu me contar. Só que eu já tinha perdido 90% da visão. Tá, e aí como é que foi esse processo de entender e aceitar essa notícia e começar a adaptar a sua nova realidade? No começo foi muito complicado, porque sempre os médicos diziam que eu não tinha a possibilidade de ter o problema. Que meu irmão tinha, mas eu não tinha. E então quando eu fiquei sabendo, foi um choque muito grande. Mas ao mesmo tempo assim, eu tive que me recuperar porque eu estava ali naquele consultório pensando mil coisas, como que ia ser minha vida, o que ia acontecer. E sabia que eu ia ter que chegar na casa dos meus pais e dar a notícia e que para eles ia ser muito difícil. Então foi um processo assim muito conflito interno, né? Uhum. Mas assim, eu acho que isso ajudou muito a conseguir levar de uma maneira um pouco mais natural o problema e ajudou muito na adaptação. E em que momento acontece essa virada do jogo? Você entende que, enfim, que a vida continua e tem muitas possibilidades e oportunidades de desenvolvimento. Foi quando você conheceu a Fundação Dorina Novil? Sim, foi através da fundação. Que por mais que a família, meu marido, os meus pais tentavam conduzir as coisas para a vida, né, uma vida normal e tudo mais, era difícil, que as dificuldades eram muito grandes. E eu gostava muito de ler, e isso também me deixou muito triste, tanto a parte musical como a parte da leitura. E quando eu conheci a Fundação Dorina Noil, para mim foi uma coisa assim de outro mundo, porque eu descobri que eu poderia voltar a ler. E isso para mim, acho que melhorou 90% do que eu achava que ia ser a minha vida. Uhum. Então eu vi que tinha muita coisa para frente, que eu tinha condições de fazer muita coisa, que não tinha parado. Porque você gostava muito de ler, como disse, e já era professora de música na época, antes de descobrir a doença? Na época eu já era professora de música, eu era organista e dava aula de música. Então aí eu comecei a ver que tinha algumas possibilidades, que eu não ia precisar parar a minha vida, né? E foi nessa época que você se interessa em ingressar na universidade, Sueli? Então, na verdade, quando eu recebi a notícia que eu estava aposentada por invalidez, isso foi um choque muito grande. Para aceitar a palavra aposentadoria por invalidez, foi muito complicado. Só que quando aconteceu isso, meu marido foi e comprou um piano para mim. Então aí parece que renovou as minhas forças. E aí eu comecei a estudar o piano, ele com muito afinco, porque eu falava, eu não sei quanto tempo que eu vou enxergar, então eu preciso aproveitar o tempo. Então eu me dediquei ali ao piano, estudando. E quando eu estava fazendo as aulas de piano, eu fiquei sabendo que tinha esse curso de música no Fiscar, que eu não conhecia. E aí eu me interessei pelo curso, achei que seria uma coisa assim que eu poderia continuar a estudar, fazer alguma coisa, ter alguma coisa assim para frente para eu fazer, me dedicar. Perfeito, aí você se interessa pelo curso e vai prestar o vestibular. Isso. Né? E como é que foi esse momento do vestibular, de fazer a prova? Como é que foi a experiência? Então, o meu irmão, ele sempre teve muito
conectados a respeito das leis, a respeito de direitos e tudo mais. E ele me falou que eu tinha alguns direitos. Então eu mandei um e-mail e descobri que eu poderia ter prova ampliada, poderia ter uma sala onde eu ficaria sozinha com uma pessoa para ler a prova para mim. E eu pedi um relatório médico e fui atrás de tudo isso. E realmente fui muito bem, foi tudo muito bem. Tive a sala separada, uma pessoa para ler a prova para mim, tudo certinho, foi uma maravilha o vestibular. Mas você não entrou por uma questão de cotas, ou não teve nenhum tipo de privilégio, né, Sueli? Prestei vestibular normalmente mesmo. Uhum. Aí, aprovada no vestibular, começa um novo período, uma nova fase da sua vida, que é a adaptação à própria comunidade universitária. Como é que foi esse começo? Para mim foi uma grande decepção, porque quando eu prestei vestibular, então eu achei que tudo ia ser da mesma maneira, que eu ia chegar, eu ia falar, olha, eu sou deficiente visual, preciso, né, de alguns recursos, e eu achei que estaria tudo pronto, e não foi assim. Foi muito difícil. Uma, para os professores entenderem o que é a baixa visão, porque não só os professores, mas a população em geral entende, quando você fala eu sou deficiente visual, eles querem te ver de óculos escuros, uma bengala ou um cão-guia. Senão eles não entendem que você tem dificuldade visual. Eles ficam olhando para sua cara e acham que você está brincando, alguma coisa assim. E para os professores foi muito complicado, porque eles viam eu andando e de repente falavam, não, eu não estou enxergando você, eu não estou enxergando a lousa, né? Então foi muito difícil essa primeira fase, até que começaram a entender que realmente eu precisava de textos ampliados, que não era pouca ampliação que eu precisava. Mas a parte mais difícil foi a parte das partituras. Agora, na sala de aula, então assim, eu passei muitas situações assim. Pedia para um colega ler para mim, ou eu falava, eu não estou enxergando a lousa. Ah, o seu colega do lado te fala. Mas isso gera muitos problemas, porque enquanto meu colega está me explicando, ele não está ouvindo a explicação da professora. Hoje você já sente um momento diferente da universidade no atendimento das suas necessidades? Agora já está muito diferente, então os professores já compreenderam, então todo o material que eu preciso já vem normalmente digitalizado. Se tem um vídeo ou alguma coisa assim para apresentar, eles já me mandam por e-mail. E na lousa mesmo, às vezes eles estão escrevendo alguma coisa, às vezes algum professor esquece, eu lembro eles e diz, ah, tá, desculpa. Eles começam a falar o que eles estão escrevendo e, assim, dão uma atenção muito grande. E depois disso também entrou mais 2 alunas com baixa visão. Então, assim, as portas já estavam já meio abertas, né? Então já facilitou muito mais. Você disse que no começo a maior dificuldade foi em relação às partituras. Você inclusive teve que, por si mesma e com a ajuda de alguns professores, aprender o manuseio do Finale, que é um programa para a confecção das partituras. Foi isso mesmo? Isso. Que era muito difícil, porque eu não enxergava a partitura e eu não conseguia acompanhar as aulas. Então aconteceu muito de eu chegar na aula, ficar só assistindo a aula, não conseguir tocar. Por mais que, né, os professores tentavam, não, olha, eu falo as notas, você tenta decorar aí, mas era muito difícil. E aí eu comecei a tentar passar as partituras para o Finale. Mas aí era aquela situação, eram muitas partituras e eu não tinha a mínima ideia como usar o Finale. E ele não é acessível. Então, assim, eu não sabia usar, era por tentativa e erro. E, assim, mas aos poucos eu fui usando, aos poucos os professores foram também me ajudando. E o professor Glauber Santiago também me ajudou muito. Qualquer dúvida que eu tinha, eu mandava um e-mail e ele me passava algumas dicas, algumas teclas de atalho, alguma coisa que poderia me ajudar. E aí, a partir daí, muitos professores começaram a ajudar também. Então, eles colocavam as partituras no Finale, me passavam, e aí eu trabalhava com a partitura, ampliava o tanto que eu precisava e imprimia. Então, às vezes, uma página de partitura, para mim, virava 15, 17 páginas. Eu tinha que aumentar demais. Então, quando eles compreenderam como que era, então eles simplesmente passavam a partitura para mim, no Finale, para me ajudar, e aí eu ampliava. E aí começou assim, isso me ajudou bastante. Então eu já comecei a conseguir chegar na aula com as partituras já.
Perfeito. Quer dizer, foi um aprendizado da sua parte, da parte dos professores, e em conjunto a situação, a sua realidade na sala de aula e na universidade foi se tornando cada vez melhor, né, Sueli? Com certeza. Muitos obstáculos superados, desafios sendo vencidos. Quais são os seus planos para o futuro, então, a partir da formação aqui pela UFSCar? Então, eu acho que tem muita necessidade da gente explorar mais essa questão da baixa visão. Uhum. Que eu acho assim que precisa diferenciar que existe o vidente, o cego e o baixa visão. Uhum. E o baixa visão tem necessidades diferentes um do outro. Então, eu queria terminar o curso e fazer alguma coisa em relação a isso, ou a respeito de materiais didáticos, principalmente na área musical. Tá? Como trabalhar com o baixa visão? Porque muitas das vezes eu ouvi as pessoas falarem, aprende braille. Mas não é a nossa realidade. Nossa realidade não é essa. Então, como você vai ensinar música para um baixa visão? Então, eu queria entrar nessa área, tentar explorar um pouco mais isso daí, para ajudar aqueles que vêm por aí. Perfeito. Sueli, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui nesse nosso bate-papo. Obrigada. Até a próxima!